Essa lei só existe no Brasil agora. como lei. Tem alguns países que o termo existe, Portugal, por exemplo, existe, tem todo um debate, né, em torno disso, se vai usar ou não nos processos. Você tem itens, né, artigos em leis de Código Civil, por exemplo, em Porto Rico, que falam, mas uma lei é no Brasil. A minha hipótese, né, de que essa lei é no Brasil, porque também é no Brasil que tem uma lei tão explícita com relação à proteção da mulher contra a violência, que é a Lei Maria da Penha. Uma resposta mesmo. E para mim é uma contraofensiva. Faz muito sentido. E aí a gente tem feito relações entre aquilo que é um avanço da Lei Maria da Penha e aquilo que é combatido pela Lei de Alienação Parental. Né, é sempre um sinal vermelho gritante que a cada direito que a gente consegue, a gente tem que ficar atenta a essa resposta. Sempre tem uma resposta. Sempre tem uma resposta. Se a gente conseguiu, por exemplo, agora uma protetiva estendida, se a gente conseguiu o banimento da legítima defesa da honra, a gente sabe que tem um acerramento. A gente sempre espera que virá. Ficar em alerta. Por exemplo, uma das coisas que a gente teve foi a entrada da alienação parental no ECA. Né? E o ECA, ele tem ações muito claras, punitivas contra os adultos, né, que fazem violência contra a criança, que é a punição que leva à prisão. E essa era uma das coisas que o Gardner queria contra as mães que denunciavam ações de abuso sexual contra a criança, né? De que essas mulheres fossem presas, para que elas pudessem entender o sentido das coisas, para que elas fossem adoutrinadas, né? Então a gente vive com a LAP duas formas de senta direito, garota. Sim. Uma é o manicômio, pelo tratamento psiquiátrico, e a outra é pela própria prisão e encarceramento. Sim. A gente no 8M, essa também é uma história que tá na mídia, tá nas redes. No 8M, uma mãe foi presa por não pagamento de pensão, né? Essa foi a alegação. Essa mãe tinha sido acusada de alienação parental. Perdeu a guarda. Perdeu a guarda. Ela perdeu a guarda porque na separação, quando você se separa e você está numa cidade que não é a sua natal, imediatamente quando você se separa, você quer o conforto da sua cidade natal, dos seus familiares. Ela volta para a cidade natal. E isso é suficiente para aferir a ela a alienadora, a condição de alienadora. E ela tem que pagar uma pensão que é irreal frente aos rendimentos dela. E ela tenta negociar, ela tenta dividir. Ela é presa mesmo tendo uma filha menor, né, de idade, que depende dela. É tanta violência que não dá pra acreditar. Que não dá pra acreditar. Ela sofre difamação. A Luciana Botet acompanhou, né? Acompanhou. Esse caso. Ela já veio aqui 2 vezes, super parceira. Eu me lembro dessa história, é muito impressionante. E aí ela é presa. Ela é presa, mas por sorte não dorme. Mas assim, eu vejo muita similaridade nessas situações com o projeto do Gardner. Que uma mãe que se rebela a essas ações naturais, elas têm que ser presas, encarceradas, né? Então a gente tem sobre isso. Tem resistências, a gente tem alguns PLs, ainda que eles não sejam suficientes para dar conta do que a gente está reivindicando. Que a gente está reivindicando a revogação, o banimento do termo. E em algum momento o Estado brasileiro vai ter que reparar, ainda que não seja o suficiente, essas mães. A gente tem mães que abandonam os empregos para fugir com os filhos. A gente tem um caso, hoje já está resolvido, uma avó que foge com o neto. Uma avó que dá todas as condições para que a filha fuja com o neto, que sofria violência sexual. E quando a filha sofria, não, o neto sofria. O neto sofria violência sexual. E o pai, quando descobriu que o filho estava contando para a mãe, o castigo dele era passar um dia inteiro, por exemplo, sem fazer xixi nem cocô. Então ele não podia fazer xixi nem cocô como castigo porque ele contava o que tinha passado para a mãe. Ele era ameaçado com tesoura, né? Então a avó, frente a esses relatos, falou, não tem outra, a gente não acredita no judiciário. Eu vou perder a guarda. Essa avó foi multada. Ou fugir, então é melhor fugir. Essa avó foi multada R$3.000 por dia, ou R$1.000 por dia, R$1.800 por dia. E ela falou, vou ficar com essa dívida ativa, mas eu salvo meu neto. Eles odeiam mulheres e crianças. Eles odeiam. Falam que é mimimi.
A gente não precisa só ter todos os padrões que esses homens querem, né? Padrões estéticos, padrões. A gente também tem que ter o silêncio, né? A docilidade e tal. E uma das coisas que eles permanecem mesmo… E essa avó, essa mãe tá fugida. Não, aí conseguiram resolver, porque achou um promotor que foi estudar a fundo o caso, e aí… Mas também não teve um resultado de condenação, né? Esse pai abusador não tá preso. Mas ele tá com medida protetiva, a mãe, a avó, a criança. A criança não quer estar e tal. E essas crianças que sofrem, elas estão prometendo, né? Esse não é o único menino que está prometendo. Tem outras crianças que contam que quando fizerem 18 anos… Eles lembram absolutamente de tudo e eles vão fazer denúncia. Então, se por um acaso o judiciário acha que está resolvendo os casos de família, os conflitos de família, com essa lei, porque essa lei intimida muito as mães pedirem, formalizar pedido de pensão, formalizar, inclusive, queixa, crime. A gente tem uma baixa… com relação ao que de fato acontece de violência, Sim, a gente tem uma subnotificação. Claro. E um aumento do feminicídio. No coletivo a gente está fazendo um levantamento, até uma companheira que está fazendo, desses casos midiáticos, quantas mulheres são mortas por maridos e ex-maridos, e esses ex-maridos são os pais dos seus filhos, né? O feminicídio, em geral, tem ocorrido com mães, né? E pelo marido, pelo companheiro ou ex-companheiro, e são filhos, né? E para você ter noção de como é perverso essa situação, é que nós conseguimos identificar um caso, até foi emblemático, foi midiático, em Manaus. A mulher foi morta, uma perita foi morta pelo marido. E você sabe que tem uma psicóloga fazendo o laudo dessa mulher morta, vítima de feminicídio, dizendo que ela é alienadora. Porque os filhos desse homem não querem ter contato com ele. Mas não quer ter contato com ele não é porque ele matou a mãe, não. Não quer ter contato com ele porque quando a mãe era viva, falava mal do pai. Pra você ter ideia do nível de horror que são esses. É muito perversidade. Senta direito, garota.